Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder fechar mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos acabar com o livro de Marcos. Vamos ler hoje do capítulo 14 até o capítulo 16. Tranquilo? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Marcos capítulo 14. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e para a festa dos ázimos. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam um modo esperto de prender Jesus e depois matá-lo. Eles diziam, a fim de que, durante a festa, não haja confusão no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto faziam uma refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de, cheio de um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que aí estavam ficaram com raiva e comentavam: por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres, e criticavam a mulher. Mas Jesus disse a eles: deixem-na, porque vocês a aborrecem? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Olha para você ver. Judas trocou aqui Jesus por dinheiro, por bens materiais. Quantas vezes nós também não trocamos a presença de Deus por coisas materiais? A gente, sei lá, cara, a gente prefere ir trabalhar do que ir à missa. A gente prefere curtir uma festa, sair com os amigos, até mesmo com a família, do que estar na presença de Jesus. Quantas vezes, né, nós não trocamos Jesus por bens materiais, bens que essa terra nos entrega, e esquecemos que Ele é o único Salvador. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que vamos preparar para que comas a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos dizendo: vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa. Então ele mostrará para vocês no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes e, um depois do outro, perguntaram a Jesus: será que sou eu? Jesus lhes disse: é um dos 12, é aquele que põe comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura sobre ele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, e todos eles beberam. E Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aqui nós vemos, né, a instituição da Eucaristia
no meio dos discípulos. Até trouxe aqui para a gente a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte, que diz o seguinte: a ceia pascal de Jesus com os discípulos recorda a partilha dos pães. Ela substitui as cerimônias do templo e torna-se o centro vital da comunidade formada pelos que seguem a Jesus. O gesto e as palavras de Jesus não são apenas afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho. Manifestam também o sentido profundo de sua vida e morte, isto é, Jesus viveu e morreu como dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo-se a uma sociedade em que as pessoas vivem para si mesmas e para seus próprios interesses. Na ausência de Jesus, os discípulos são convidados a fazer o mesmo. Tomem, partilhar o pão com os pobres e viver para os outros. Então Jesus veio até aqui e nos mostra, que Jesus viveu e morreu como um dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo-se a uma sociedade das pessoas que vivem para si mesmas e para seus próprios interesses. Então Jesus nos mostra aqui, nos dá o exemplo verdadeiro que o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro das atenções, nós não somos tão importantes assim como nós imaginamos. Porque nós devemos entender que nós temos um Deus, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, e nós temos pessoas ao nosso redor. Então, assim como Jesus veio aqui e mostrou que precisamos das outras pessoas, precisamos servir os outros assim como ele serviu, nós também devemos fazer isso. Então, a importância de sempre estar buscando servir. Esse é uma das missões que nós temos, de servir. Quem quer ser servido deve servir em primeiro lugar. Vamos lá agora ao versículo 26. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: vocês todos vão ficar desorientados, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro declarou a Jesus: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Jesus disse a Pedro: eu garanto a você, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro repetiu com mais força: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Eles chegaram a um lugar chamado Getsêmane. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Ele rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não pode vigiar nem sequer 1 hora? Vigiem e rezem, para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Então a palavra de Deus nos mostra que devemos nos manter sempre em constante vigilância. Não ficar aí dormindo, não ficar aí como um perdido nesse mundo. Mas pelo contrário, vamos abrir os nossos olhos e ficar de vigia. Porque, cara, para cair no pecado, para cair na tentação é muito fácil. É muito, muito fácil. Mas vamos vigiar, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Então nós precisamos, cara, mantermos fiéis, porque ele quer nos salvar. Jesus se afastou de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então Jesus voltou pela 3ª vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo:
Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, Mestre, e o beijou. Para você ver, traiu Jesus aqui com um beijo no rosto, né, cara? Então eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou, Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para se cumprirem as Escrituras. Então, todos fugiram, abandonando Jesus. Um jovem, vestido só com um lençol, estava seguindo Jesus, e eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote e se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contra Jesus algum testemunho, a fim de o condenar à morte, e nada encontraram, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os testemunhos deles não estavam de acordo. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo, Nós o ouvimos dizer, vou destruir este templo, feito por homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou-se e no meio de todos interrogou a Jesus, Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era réu de morte. Então alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriram o rosto de Jesus e o esbofeteavam, dizendo, Faze uma profecia, e os guardas lhe davam bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou então uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro se esquentando, olhou bem para ele e disse, Você também estava com Jesus Nazareno. Mas Pedro negou, Não sei, nem compreendo o que você diz. E o galo cantou. A criada viu Pedro e começou a dizer novamente aos que estavam perto, Esse aí é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro, É claro que você é um deles, pois você é da Galileia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo, Nem conheço esse homem de quem vocês estão falando. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro se lembrou de que Jesus lhe havia dito, Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então Pedro começou a chorar. Capítulo 15. De manhã os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, É você que está dizendo isso. E o chefe dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes, que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou, Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo,
O que farei então com Jesus que vocês chamam de Rei dos Judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique! Pilatos perguntou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifique! Pilatos queria agradar a multidão. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo. Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Triste, cara. Triste você ver aquele que cuidou de várias pessoas, que curou vários doentes, que fez tantos e tantos milagres, ser chutado, cuspido, apanhou, teve uma coroa de espinhos na cabeça, tudo isso para nos salvar. Passava por aí um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade, então os soldados obrigaram a Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição com o motivo da condenação, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Desse modo, cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os fora da lei. Olha para você ver, Jesus foi colocado ali no meio de 2 ladrões. Ele foi colocado no meio do pecado. O rei, o Salvador, foi colocado no meio do pecado para nos salvar. Esse Jesus nos ama muito. Isso não é brincadeira. E nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos amá-lo verdadeiramente e entender que nós precisamos dele, cara. Nós precisamos desse Salvador. Por isso, se entregar verdadeiramente para o Senhor é sempre a melhor escolha. Porque se ele foi colocado no meio do pecado para nos salvar, olha para você ver que amor é esse, que se coloca ali no meio de coisa suja para morrer em prol dos outros, em prol dos seus filhos. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao chegar o meio-dia, até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aí, junto, ouvindo isso, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém, correndo, encheu de vinagre uma esponja, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou, de alto a baixo em 2 partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: De fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus. De fato,
esse homem era mesmo filho de Deus. Essa é a identidade de Jesus. A verdadeira identidade de Jesus é que ele era, de fato, o verdadeiro filho de Deus. Aquele que veio aqui para perdoar-nos do pecado, para morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Essa é a identidade do nosso Salvador. Aí estavam também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus, desde quando ele estava na Galileia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Capítulo 16. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas, quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado no lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo correndo porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Olha para você ver. Não fiquem assustadas, vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele venceu. Ele está vivo e ele quer nos salvar, cara. Que maravilha. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. Enquanto estavam a caminho do campo, eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Então, essa missão que Jesus passou para os discípulos, essa missão está decretada até os dias de hoje. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Cabe a nós, todos nós que somos batizados no Espírito Santo de Jesus, precisamos anunciar a boa notícia, levar o Evangelho, viver o Evangelho e levar o Evangelho para toda a humanidade. Porque a gente sabe que a salvação está aqui. Por isso vamos espalhar. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar da palavra do Senhor, que nunca leram um versículo da Bíblia. Mas por quê? Ninguém ainda o apresentou essa palavra. Então cabe a nós, que já somos conhecedores aqui, que a gente já lê a Bíblia, né? Conhecedor é uma palavra difícil. Mas a gente que já teve a oportunidade de ler a Bíblia, tem a palavra na nossa mão, a gente sabe aqui as coisas que aqui estão escritas, a gente sabe desse conselho, cabe a nós cumprir aquilo que o Senhor está nos ordenando.
ide pelo mundo inteiro, vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Então vamos caminhar e falar de Jesus para todas as pessoas. As pessoas precisam saber que elas têm uma salvação, que a vida delas não acaba aqui nessa terra, que elas podem viver uma vida eterna junto com o Pai. Mas para isso, precisamos levar o Evangelho para todas as pessoas. Vamos, que a tarefa é muito boa, a tarefa é muito gostosa e é muito gratificante falar de Jesus. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Assim a gente finaliza com o livro de Marcos, com o Evangelho, segundo Marcos aqui, e a gente percebe quão maravilhoso deveria ser viver ao lado fisicamente de Jesus. Rapaz, que privilégio. Porém, ele nos deixa o Espírito Santo e a gente vive com ele dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Ele está junto de nós nesse momento. Por isso, clame sempre a presença do Espírito Santo para que a gente possa agir segundo a vontade dele, não segundo as nossas necessidades, mas sim pelos propósitos, pelaquilo que o Senhor quer, e que a gente seja usado como um instrumento para pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta para a gente poder dar início aqui no Evangelho segundo Lucas. Beleza? Deus abençoe você. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.